Olá, meus irmãos. Hoje nós teremos a nossa segunda lição da Escola Dominical. Estamos falando sobre os 5 pontos da graça ou os 5 pontos do calvinismo. Na primeira aula nós falamos sobre o contexto histórico do surgimento destes 5 pontos. Na aula última passada nós falamos do primeiro ponto, que foi depravação total, onde vimos ali a posição do pecador. No plano de salvação, qual é a condição do ímpio, a condição do pecador diante de Deus? E aí nós aprendemos que ele é totalmente depravado. E por conta desta depravação, ele se tornou incapaz de reconhecer a si mesmo como pecador e, ao mesmo tempo, reconhecer a Deus na sua santidade, na sua inteireza, na sua verdade. E, consequentemente, ele desconhece a forma como alcançar a salvação em Cristo Jesus. Portanto, o homem ele está morto diante do Senhor Deus. Ele não tem como se aproximar. Ninguém, por força própria, por obras próprias, por trabalho, por esforço próprio, tem condições de se achegar a Deus e ali aceitar a Cristo ou se converter a Cristo. Não há a menor possibilidade. Aliás, essa expressão aceitar a Cristo, ela é incorreta do ponto de vista teológico, porque não somos nós que aceitamos a Cristo, é Ele que nos aceita e nos recebe. Então, a Escritura Sagrada nos mostra com clareza que estes ímpios, eles que estão na depravação total, são totalmente inabilitados para alcançar a salvação. Mas qual é a participação de Deus Pai no plano da salvação? Ora, se o ímpio é o reconhecimento de que ele vive na depravação total, o que o Pai fez para a salvação, para a redenção, ele escolheu incondicionalmente, antes da fundação do mundo, antes que qualquer coisa existia, o Pai escolheu para si um povo para remir, para salvar. E isto aconteceu porque Ele escolheu. Veja que o Senhor Deus, Ele tinha poder e poderia ter escolhido toda a humanidade para ser eleita para a salvação. Ou Ele poderia, com justiça, ter deixado todos na condenação do pecado, não salvar ninguém e todos irem para o inferno, para a morte eterna. Mas o Senhor Deus não fez nem uma coisa nem outra, ou seja, Ele não salvou toda a humanidade, ou melhor, não elegeu, não escolheu toda a humanidade para a salvação, como Ele também não deixou que toda a humanidade permanecesse em seus pecados e assim fosse para a perdição eterna. Aprove ao Senhor escolher alguns. E foi desta forma que Ele, o Deus Pai Todo-Poderoso, por amor, em primeiro lugar, ao seu santo nome e, consequentemente, por amor àqueles que Ele escolheu amar, Ele faz a escolha. A salvação, portanto, acontece porque Deus escolheu. Somente os eleitos serão salvos. E a eleição do Senhor, ela não se dá apenas para a salvação, mas o Senhor também escolheu aqueles que deveriam morrer eternamente. Isto mesmo. Deus, o Todo-Poderoso, o soberano sobre todas as coisas, Ele determinou, veja, Ele determinou quem seria salvo e quem seria condenado. Há um texto na Escritura Sagrada que eu gostaria de ler, onde Paulo ele faz essa discussão, uma discussão que trata sobre a eleição do Senhor. É um texto bastante conhecido, mas é um texto pertinente para que entendamos
algo tão complexo, mas tão claro na Escritura Sagrada. Eu gostaria de ler com todos vocês Romanos capítulo 9. E veja só como Paulo, ao discutir sobre a situação dos judeus, como ele traz à luz esta visão que devemos ter da Escritura Sagrada. Veja só, em Romanos capítulo 9, Paulo escreve assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo aqui reconhece que nem todo judeu ele é salvo, e ele se entristece por isso. Ele mesmo fala: eu gostaria de ser riscado do livro da vida. Ele tem a mesma posição que Moisés teve lá no passado, olhando para aquele povo, sobretudo aqueles que eram rebeldes, aqueles que se rebelavam contra o Senhor. E ele também traz aqui algo importantíssimo: a aliança da graça do Senhor se estabelece no Velho Testamento por meio dos judeus. Como Paulo mesmo diz, deles vem o culto, deles vem os patriarcas, os profetas, a revelação, o próprio Cristo. E ele, inclusive, traz aqui uma declaração maravilhosa, quando ele diz: deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Cristo é Deus, o Deus Filho Todo-Poderoso, quando encarnado, descende deste povo. Aí agora Paulo ele vai começar a discutir sobre a soberania de Deus, sobre essa questão. No verso 6 ele diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será escravo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém odiei a Esaú. Paulo, quando ele discute sobre os filhos de Abraão, quando ele vai dizer que os verdadeiros filhos de Abraão não são necessariamente aqueles que vêm da carne, mas são aqueles que são adotados pelo Senhor. Então, os israelitas, como ele diz aqui, israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes, os filhos da promessa. Paulo está falando duas coisas aqui. Primeiro, claro, Paulo está fazendo a aplicação da adoção dos gentios como filhos legítimos de Abraão, por adoção. Mas Paulo também está falando daqueles judeus que foram eleitos para a salvação e aqueles judeus que foram eleitos para a perdição, para a morte eterna. E aí ele dá o exemplo de Jacó e Esaú, dois irmãos gêmeos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, sendo gerado no mesmo tempo ou ao mesmo tempo, mas o Senhor escolheu amar Jacó e odiar Esaú. Aí vem a primeira pergunta: será que há justiça da parte de Deus quando ele assim o faz? Não é injusto isso?
Veja a resposta de Paulo. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? A resposta de Paulo é imediata: de modo nenhum. Não é injusto o fato de Deus escolher um para a salvação e outro para a perdição, amar a um e odiar a outro por livre escolha. Pois ele diz a Moisés, o Senhor Deus: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Alguns pastores dizem que quando se fala de eleição, não são os indivíduos. Quando se fala de eleição, está se falando da igreja. Não, quando se fala de eleição, está se falando da igreja e de indivíduos que compõem essa igreja. Jacó e Esaú não eram duas, igreja e comunidade mundana. Não, eram duas pessoas. E a partir dali, então, o Senhor Deus aplica a sua salvação. Paulo continua dizendo: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Deus amolece o coração daqueles que foram eleitos por ele para a salvação, e Deus endurece o coração daqueles que ele soberanamente escolheu para a perdição eterna, para a morte eterna. Ou seja, os eleitos para a salvação irão se converter, mas os que foram eleitos por Deus para a perdição não se convertem de maneira nenhuma. Pode colocá-lo a vida inteira dentro de uma igreja, ouvindo a pregação, ele não se converte, porque quem endurece o coração dele é o Senhor Deus. Como quem amolece o coração do eleito para a salvação é o Senhor Deus. E aí veja só o argumento de Paulo, onde ele chega com esta lógica. No verso 19, então, Paulo diz assim: então aí pode surgir uma segunda pergunta. A primeira é: a injustiça da parte de Deus? Não, ele é soberano, ele salva quem quer, ele condena quem quer, e assim ele o faz com justiça. Aí vem a segunda pergunta, que é muito óbvia. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Essa frase de Paulo quer dizer o seguinte: se Deus já condenou alguns para a morte eterna, por que Deus se queixa deles? Porque são pecadores, são ímpios, o rejeitam, o afrontam. Ora, Deus os escolheu, então por que ele, o Senhor Deus, reclama destas pessoas? A resposta de Paulo é cabal, é concreta. Ele diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra, ou seja, para a salvação, e outro para a desonra, ou seja, para a perdição? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, ou seja, revelar que ele é uma pessoa e que ele se ira e que ele é todo-poderoso, suportou com muita longanimidade, ou seja, paciência, os vasos de ira preparados para a perdição? O que Paulo está dizendo aqui é: ora, o Senhor Deus, querendo mostrar a sua ira e o seu poder, sim, ele destinou essas pessoas para a perdição, para o inferno, e os suportou, para que fosse revelada a sua justiça, o seu poder e a sua glória. Aí ele continua, Paulo, dizendo: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O
que Paulo está dizendo aqui é algo muito claro e simples. Deus escolheu aqueles que iriam ser salvos, Deus escolheu aqueles que iriam ser condenados. E qual é a condição para essa escolha? Por que alguns foram escolhidos para a salvação? Será que eles tinham alguma coisa em si que pudesse despertar em Deus o desejo de escolhê-los para a salvação? O que tinham aqueles que foram escolhidos para o inferno, para a perdição, cujo coração é endurecido pelo próprio poder de Deus? Será que eles tinham alguma coisa pior do que aqueles que foram eleitos para a salvação? Não. É por isso, a salvação é incondicional, não há condição nenhuma. O Senhor Deus soberanamente escolheu aqueles que iria amar e aqueles que iria odiar. Eu sei que é duro isto. É duro porque nós somos influenciados pelo humanismo. O humanismo quer colocar o homem num patamar onde ele mesmo tem alguma coisa de boa no seu coração, que ele não pode ser condenado dessa forma, que o Senhor Deus não teria o direito de condená-lo para a morte, endurecer o seu coração e ainda reclamar dele como ímpio. Não, nada disso é injusto. Tudo é justiça de Deus. E você que me ouve, que já pertence a Cristo, tema e ame ao Senhor. A eleição incondicional é a manifestação do amor de Deus para conosco, aqueles que foram eleitos pelo seu poder. É por isso que em Malaquias, no capítulo 1, a Escritura diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Deus continua dizendo, não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém odiei a Esaú. É de onde Paulo tira a citação. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Malaquias diz que Deus manifesta o seu amor para conosco pelo fato dele nos ter eleito para a salvação. A eleição incondicional é a manifestação cabal, completa, absoluta do amor de Deus pelos eleitos à salvação. E a ira do Senhor é a manifestação da sua justiça sobre aqueles que hão de morrer em seus pecados e viver eternamente no inferno. Este é o Deus soberano. Por isso, não cabe a nós, como Paulo disse, questionar ao Senhor. Cabe a nós temê-lo e amá-lo, porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Muito bem, meu irmão, que Deus o abençoe e que esta palavra, este ensino, esteja gravado no seu coração. Nós já vimos que da parte do ímpio ele é depravado totalmente e da parte de Deus Pai ele nos elegeu incondicionalmente. E na próxima lição nós veremos a obra, o trabalho de Cristo Jesus na chamada expiação limitada. Que Deus nos abençoe.